Um dos problemas que a gente vê que não mudou foi os links que não mudam de cor quando visitados. Essa é uma questão muito importante porque o que acontece? O usuário ele gosta de saber o que ele fez, onde ele estava, que nem o Silvano falou, da onde ele veio. Então, essa informação, né, do link, ela é muito importante porque o usuário ele pode se localizar o que ele fez, o que ele não fez, né, e ter toda essa informação disponível. Quebrando o botão voltar. Se vocês acessam a internet, né, que deve ser comum, vocês sabem que existe lá no browser um botão que se chama voltar, né, onde o usuário pode desfazer, né, ele serve como se fosse um desfazer num sistema desktop, ele pode voltar de onde veio, né, e esse botão ele é muito importante porque existem estatísticas que comprovam que ele é o segundo item mais acessado numa página depois dos links propriamente ditos. Então o que acontece? Existem muitos sites que desabilitam a funcionalidade desse botão via código e aí causam diversos problemas aí para os usuários, né? Que acabam ficando perdidos ao tentarem voltar e não conseguir, né, desfazer a operação que fizeram. O próximo item que nós temos aí são as chamadas janelas do navegador, né? Então o que acontece? Você cria um site lá e cada link que o usuário clica abre uma nova janela. Isso não é uma prática muito interessante, porque pode gerar vários problemas. Primeiro que polui o desktop aí do nosso usuário, né, que vai ficar cheio de janelas lá na barra. E segundo, porque muitas vezes pode até gerar problemas de memória. Não sei se alguém já teve isso, comigo já aconteceu. Começa a abrir, página. Dali um pouco você recebe uma mensagem que a memória virtual do Windows já está muito baixa, começa a dar erro, melhorar a coisa, né? As janelas pop-ups, né? Essas é um caso bastante crítico. Essas janelas, elas nem sempre foram as vilãs da história. Elas tinham um propósito interessante no início. Mas a imagem delas hoje está totalmente manchada, né? Ninguém gosta de janela pop-up. Por quê? Porque elas servem para quê? Ou é para pornografia, ou é para propaganda que você não quer no momento, ou é para site de jogos de azar. Então, 90% das vezes, essas janelas não são desejadas, né? Então, atualmente existem aí já diversos programas, os antivírus já estão bloqueando esse tipo de janela. O próprio browser que você instala algumas ferramentas, elas bloqueiam esse tipo de janela. É os elementos de design que parecem anúncios. O que acontece? Existe um estudo que sabe que o usuário, existe um fenômeno aí chamado cegueira a banners. Cegueira a banners, isso. Ou seja, quando o usuário entra numa página, tem alguns banners, ele já nem olha para aquele banner, né? Então, aquele banner já é totalmente desconsiderado. Então, se você der uma informação importante na sua página em forma de um banner, muito provavelmente o usuário não vai enxergar. Ele vai abstrair aquilo ali e não vai dar importância. Então, procurar aí não utilizar esses banners, informação relevante em forma de banner. Se for desenvolver um site, é você procurar, então, não violar as convenções da web. Então, o que significa isso? A gente sabe que hoje em dia já existe um padrão de página web, né, que os usuários estão acostumados a interagir. Então, nós temos também, a gente sabe que existem diversas empresas especializadas em desenvolver designers inovadores para essas páginas comerciais. Só que se você sair muito do contexto que o usuário está acostumado a usar, ele vai acabar se perdendo. Então, o que você tem que tentar? Não fazer designs muito futurísticos aí que você pensa que tem uma interface, uma usabilidade boa, mas na verdade, como o usuário não está acostumado àquele padrão, ele vai acabar se perdendo. E aí é o nosso assunto que nós temos aí no slide. Nós trouxemos aí uma página que se encaixa nesse caso. No caso de um conceito que foi desenvolvido, não respeitando os padrões da web, e acabou não tendo uma usabilidade muito boa. Então a Luciane vai mostrar aí para vocês. Esse site, pessoal, que ele apresenta, então, são questões, né, referentes, o usuário se sente um pouco perdido. Então, o que acontece? Aqui onde diz Lunch e Dinner não parecem links, isso aqui não são links. Nem aqui o Navigate. Então o usuário ele tenta descobrir onde que eu acesso. A única coisa aqui visível é para desligar a música. Mas aonde que está? Como é que eu acesso isso aqui? Bom, para vocês terem uma ideia, esse site, a navegação é feita a partir desses ovos aqui. Cada ovo vai levar uma informação. Mas até o momento do usuário perceber isso,
ele já está irritado ou ele já não quer mais nem entrar no site. Então, esse tipo, né, de convenção, ou seja, não deixar a imagem, ocultar, né, links, ocultar informações, isso é uma prática muito ruim, né, que deve ser evitada na construção de sites. Sai totalmente fora do padrão da web, né? E na sequência a gente tem, então, outro problema, que seria o conteúdo vago e modismo vazio. Resumindo, o que seria isso? Seria você apresentar para o usuário conteúdo inútil, ou seja, que não vai levar a nada. Então, a boa prática é você ser objetivo. Seja objetivo em informar ao usuário alguma coisa, porque ele não tem tempo a perder. E se ele, no caso, achar essa informação inútil, ele não vai permanecer no seu site. O outro, então, problema que a gente tem é o conteúdo denso e texto não escaneável. O que significa isso? De um lado, né, a gente tem o conteúdo inútil, do outro a gente tem conteúdo demais. Então, apresentar muito conteúdo também não é uma boa prática. Isso também vai tornar o usuário, vai cansar o usuário em ver a sua página, ainda mais se esse conteúdo não for atrativo, né? Isso é uma questão também muito importante. Bom, e o que mudou, né, durante esses anos? Então, seria os avanços tecnológicos, né? Então, quando a gente fala em avanço tecnológico, como o Silvano já falou, a gente fala em toda a escolha da plataforma web, o navegador, bom, todas essas questões, né, referentes a como eu vou desenvolver minha página. Bom, como a gente sabe, as páginas, né, surgiram há muito tempo, então a gente tem, ali no slide, tem que o primeiro navegador web surgiu em 1990, tá? Foi chamado The World Wide Web, tá? Que está a figurinha do criador dele, que é o Limbers, né? Que criou o primeiro navegador. Posteriormente, a gente teve o primeiro navegador gráfico, em 1993, que foi o Mosaic. Então, vocês podem ver aqui que é um navegador um pouco parecido, né, com o que a gente tem hoje, mas ainda pouco limitado nas suas funcionalidades, mas a gente já tinha toda aquela visão, né, do que seria o hipertexto, que a gente trabalha muito hoje. Na sequência, então, vieram outros navegadores com que a gente está mais acostumado, o Netscape. Então, aqui a gente tentou fazer um comparativo. Olha como ele era quando ele surgiu, né, uma coisa bem mais primitiva. Hoje, o Netscape já oferece muitas funcionalidades, né, muitos avanços foram feitos. Também a gente teve o surgimento do Internet Explorer, outro navegador. E assim a gente tem vários outros que surgem, né, a todo momento. Temos o Opera, o Safari, né, da Apple, Google, o Chrome, né, que agora está muito utilizado. Então, pessoal, a gente vê que o avanço tecnológico, ele vem com tudo. A conexão está aumentando, então isso também possibilitou que alguns problemas eles também deixassem de existir. O pessoal, continuando aqui, falando um pouquinho das tecnologias, a gente acaba então entrando nos problemas que essas tecnologias, nesses avanços, atenuaram. O primeiro problema é o tempo de download lento. O que significa isso? O tempo de resposta. O usuário não gosta de esperar. Então, o que espera-se é que ele espere no máximo 10 segundos, né, o convencional. Temos algum outro problema, que são os frames. Os frames, quando eles surgiram, eles eram muito utilizados, né? Não sei se vocês lembram, a gente tinha vários modelos, né, com frames e tal, mas eles trouxeram também muitos problemas, porque o que acontecia? Eles não permitia que fosse inserido, né, a página aos favoritos. Então isso já era o usuário. Outra coisa, a impressão. Existiam muitos problemas, né, na questão de imprimir um frame. Qual frame que eu estava imprimindo? Então isso era uma questão que também vinha, né, a influenciar na usabilidade. Mas com a evolução da tecnologia, isso passou a ser resolvido. Então hoje a gente já consegue-se, né, outra questão que eu esqueci, que era, ele quebrava o botão voltar, um frame. Hoje isso já é resolvido, né, o usuário já consegue imprimir. Bom, então essas são questões relacionadas ao frame.